Pessoal, professor Bruno aqui de matemática. Na aula de hoje, nós iremos estudar um pouquinho sobre geometria, semelhanças de figuras. Iremos estudar um pouquinho sobre contagem, sobre sequência. Porém, eu achei mais pertinente a gente iniciar o estudo sobre geometria, a semelhança de figuras, pois é um conteúdo bem mais importante do que aquela questão de sequências. Beleza? Então, o que seria a questão de semelhanças de figuras? Quando falamos de semelhanças de figuras, diz-se que uma ou mais figuras são semelhantes quando elas são equivalentes. É só lembrarmos de frações equivalentes. Exemplo, nós temos aqui uma fração 1/2, que é igual à fração 2/4. Essas duas frações, elas são equivalentes, porque ao dividir 1 por 2, eu vou obter meio. Ao dividir 2 por 4, eu vou obter meio. E se tratando de figuras semelhantes, vai ser quando figuras distintas, ou figuras com tamanhos diferentes, supondo que temos essa casinha aqui, se eu fizer uma outra casinha aqui, semelhante a essa casinha, elas vão ser proporcionais, elas vão ter tamanhos bem parecidos. Então, se eu fizer uma casinha bem pequenininha aqui, porém, digamos assim, eu tenho essa casinha aqui, ela tem quantos quadrinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ela tem 10 quadradinhos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então, para eu fazer uma figura semelhante com essa casinha aqui, ou eu faço uma maior com 20 quadradinhos, ou eu faço outra menor com 5 quadradinhos. Por quê? Porque elas vão ser semelhantes. Eu vou estar utilizando sempre a metade de uma ou o dobro dessa. Se eu quiser fazer uma com 5 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Teria que fazer uma casinha dentro desse espaço. Desenhar essa mesma casa dentro desse espaço. E se eu quisesse fazer uma outra casa maior e que fosse semelhante a essa casinha, eu teria que fazer o dobro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Daqui. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Dentro desse espaço, eu deveria fazer outra casinha igual a essa, porém em um tamanho maior. Então, quando falamos em semelhança de figuras, estamos falando em algo referente a isso. Que essas figuras elas não são apenas semelhantes, mas sim figuras equivalentes. No caso, é só lembrar o que são equações equivalentes. Que 1/2 é a mesma coisa que 2/4, certo? Aqui nós temos um conceito básico, diz o seguinte: quando ampliamos ou reduzimos uma figura, mantemos a forma ou o ângulo. Então, se eu ampliar essa figura, que eu expliquei para vocês, fazer uma figura maior, ou reduzir essa figura, e a gente mantendo o mesmo ângulo e as proporções entre suas medidas, nós construímos figuras semelhantes. Então, se eu fizer a mesma proporção e o mesmo ângulo, tipo, vou fazer a casa aqui com o mesmo ângulo, porém eu só aumentei ela, ampliei ou reduzi, mas eu continuei o mesmo ângulo com a mesma proporção. Então, eu posso chamar essas figuras de figuras semelhantes, certo? No desenho feito por você, supondo que você tenha feito essa casinha aqui, que vocês vão fazer, eu quero que vocês façam uma casinha menorzinha, usando a metade do espaço, e outra usando o dobro. Vocês vão reduzir uma e outra vocês vão ampliar. Então vamos lá, no desenho feito por você, a casa da esquerda teve sua medida desenhada com metade das medidas da casa original. Então, nesse caso aqui, para eu desenhar a casinha, eu vou desenhar ela com a metade da medida. Beleza? Então, assim dizemos que ela foi reduzida numa escala de 1 para 2. Então, a casa foi reduzida numa escala de 1 para 2, 1/2, na metade. Beleza? Lê-se 1 para 2. Isso significa que cada lado da malha quadriculada no seu desenho representa 2 lados da malha quadriculada no desenho original. Beleza? No desenho para a direita, supondo que você amplie essa casa, faça uma casa maior. As dimensões foram dobradas, então dizemos que foi ampliada numa escala de 2 para 1. Que ela dobrou, se era 1, ela dobrou na escala de 2 para 1.
Ou ainda, escrevendo na forma de fração, na escala 2 para 1. Lê-se 2 para 1. Isso significa que a cada dois lados da malha quadriculada no seu tamanho representa um lado na malha quadriculada no desenho original. Então, a cada dois lados, aqui ó, representam um ladinho dessa malha original, certo? Porque ela foi quadriculada. Nesse caso aqui, ó, um ladinho desse aqui representa, um quarto desse lado representa um lado desse inteiro. Beleza? Ao construirmos figuras semelhantes, podemos então ampliá-las ou reduzi-las numa determinada escala. A escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real, que deve sempre estar escrito na mesma unidade. Então, razão, vocês já sabem que significa divisão, né, meu povo? Aqui nós temos um desenho, observe. Temos uma atividade já resolvida. Nessa atividade diz o seguinte: uma miniatura de um carro de 8 centímetros de comprimento uma miniatura de um carro tem 8 centímetros de comprimento e foi feita na escala de 1 para 50, certo? 1 dividido para 50, ali assim, 1 para 50. Qual é o tamanho desse carro? Então, a resolução, se a redução foi feita na escala de 1 para 50, significa que cada 1 centímetro da miniatura equivale a 50 centímetros do carro real. Então, como a miniatura tem 8 centímetros, então ela representa um carro real de 8 vezes 50 centímetros. Então, para cada centímetro, ó, beleza? Ó, que cada 1 centímetro da miniatura equivale a 50 centímetros do carro. Então, cada 1 centímetro dessa miniatura equivale a 50 centímetros desse carro. Então, se essa miniatura tem 8 centímetros e cada centímetro do carro grande cada centímetro da miniatura corresponde a 50 centímetros do carro grande, então é só multiplicar 8 vezes 50 que a gente vai obter 4 centímetros, ou ainda 4 metros. Aliás, 400 centímetros que esse carro vai ter, ou 4 metros. Aqui nós temos outra questão. Uma televisão de 80 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura foi desenhada com 4 centímetros de comprimento por 3 de largura. Em que escala de redução ela foi desenhada? Aqui nós temos a resolução. Para determinar a escala, devemos montar a fração com a medida do desenho do numerador e com a medida real do denominador, ambos da mesma unidade, e simplificá-los até a fração irredutível. Então temos aqui, para achar, temos o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Qual é o comprimento do desenho? O comprimento do desenho é 4 centímetros. E qual é o comprimento real? 80 centímetros, certo? Então, o comprimento do desenho é 4 centímetros e o comprimento real 80 centímetros. Ao simplificar, a questão fala para a gente reduzir a fração irredutível. Então, eu vou simplificar por 4. Então, ao dividir 4 por 4, eu vou obter 1. Ao dividir 80 por 4, eu vou obter 20. Já na questão da largura, a gente faz a mesma coisa. Primeiro, a gente pega a largura do desenho pela largura real e divide. Então, a largura do desenho foi 3 centímetros e a largura real 60 centímetros. Então, a gente simplificando, 3 dividido por 3 igual a 1. 60 dividido por 3 igual a 20. Beleza? Então, ficou 1/20. A largura da TV e 1/20 também o comprimento da TV. Então, essa televisão foi desenhada na escala de 1/20, 1 para 20. Então, no caso aqui, 1/20, a gente lê 1 para 20, certo? Beleza, então a largura da TV foi desenhada 1 para 20. E aqui nós temos mais. Observe o retângulo dado. Esse retângulo nós temos aqui, 2 lados para 1, né? 2 para 1. Das figuras a seguir, qual pode ser considerada uma figura semelhante a esse retângulo? Quais dessas figuras? A figura 1, a figura 2, a figura 3 ou a figura 4? A resolução diz o seguinte: na figura 1, a largura foi dobrada e o comprimento multiplicado 1,5 vezes. Então, ela não é semelhante ao retângulo original. Na figura 2, a largura foi dobrada e o comprimento está maior que o dobro. Então, ela não é semelhante ao retângulo original. Então, ela foi dobrada, mas está maior do que o dobro, que é 5.
Na figura 3, tanto o comprimento quanto a largura foram duplicados. Então, ela é uma figura semelhante à original, ampliada na escala 2 para 1. Na figura 4, tanto o comprimento quanto a largura foram triplicados. Então, ela é uma figura semelhante à original, ampliada na escala 3 para 1. Observamos. Ó, aqui nós temos 2 para 1. E nessa figura 3, ela foi duplicada a escala. Aqui dá 2 para 1, aqui foi 4 para 2. Quis simplificar. Ó, 2 para 1 e 4 para 2. Ao simplificar por 2, vai ficar a mesma coisa. E na figura 4, ela foi triplicada. Então, se ela triplicou, ela também é uma figura semelhante. Ó. A figura 4 é semelhante com essa figura. E a figura 3 também é semelhante com essa figura. Porque nesse caso, essa figura aqui ela foi duplicada, tanto o comprimento quanto a largura. E essa outra figura também foi triplicada, tanto o comprimento quanto a largura. Beleza, pessoal? Então, nós temos um exercício de sala que vocês vão resolver na página 26, 27, 28 e 29, certo? E página 30. Belezinha? Então é isso, bons estudos.